Meus amores, vamos continuar então com a nossa aula. Agora nós vamos trabalhar história. Vamos finalizar também o livro de história, não é? Estamos deixando tudo organizado para o terceiro bimestre, certo? Para o início de agosto. Então vamos lá. Pegue seu material, pegue seu livro, sua bolsinha de lápis e abra seu livro, página 104. Hoje nós vamos até a 107 e finalizamos então mais um conteúdo deste terceiro ano, certo? Então vamos lá. Isto. Veja bem, já começamos aí com alguns bens tombados, né, da cidade do Rio de Janeiro. Temos aí a Igreja da Candelária, o Arqueduto da Carioca e a Biblioteca Nacional. Vocês estão vendo que são construções antigas, certo? São bens, são patrimônios, né, histórico-culturais que são tombados pelo órgão do IPAM, certo? Então, olha, aqui nessa igreja, ao redor dela, eu tenho a construção da cidade normal. Esses prédios que estão ao redor são construções que vieram depois, mais modernos. Aqui no Arqueduto, esses prédios ao redor também são construções mais recentes, mais modernas. Aqui, ao lado da Biblioteca Nacional, os prédios que aparecem, certo? A construção aqui, a pavimentação da rua, divisão da rua, largamento da avenida, também são construções mais modernas que vieram somar a construção, né, antiga, bem conservada, desses patrimônios tombados, certo? Então vamos lá, nós temos que preencher as frases da página de acordo com o nome da imagem. Bom, então, conhecido como Arcos da Lapa, ou, aí tem o traço para preencher, foi construído em 1732 para levar água entre os bairros da cidade. Certo? O que é que foi usado para esse intuito e construído em 1732? O Arqueduto da Carioca, certo? Preencha aí, por favor. Número 2. A foi construída em 1810 para abrigar o acervo bibliográfico trazido pela família real portuguesa em 1808. O que se guarda na biblioteca? Acervo bibliográfico quer dizer que é a história da família real portuguesa. Vamos ver então a Biblioteca Nacional. Lá tem toda a história de toda a família real portuguesa que veio de Portugal para o Brasil. Bem, continuando então. Na outra página, página 105, aqui está junto, mas no seu livro, página 105. A é um dos principais templos católicos do Rio de Janeiro e começou a ser construída no início do século XVII. Se nós tínhamos 3 bens, o arqueduto, a biblioteca já foram usados, então sobrou a Igreja Candelária, certo? Preencha, olhe realmente os nomes, substantivo próprio, letra maiúscula para escrever, certo? Fixando aí o conteúdo de língua portuguesa, tá? Ok, vamos lá. Pede para você circular algumas construções que foram feitas recentemente. Na minha explicação, deixa eu abaixar a minha imagem aqui, deixa eu ver se eu consigo, sem estragar. Isso, sem ficar nada pretinho, é o que fica.
Vamos abaixar devagar. Porque ficam sinaizinhos ali. Ó, tá vendo? Se vai depressa, fica um sinalzinho preto. Mas tudo bem. Vou colocar aqui no final. Tá. Mas dá pra ver. Nós temos que circular nas imagens algumas construções recentes que fizeram aí a junção entre a imagem do que é antigo com a imagem construída recentemente. Então, vamos ver. Os prédios, lembra que eu disse das construções? Olha, as construções ao entorno da igreja, em volta da igreja, são construções modernas, elas vieram depois do templo construído, certo? Modernidade, são construções bem mais modernas, não tem o estilo da igreja. Aqui também são as construções ao redor da biblioteca e os prédios, né? Aqui circulei só um, mas você pode circular o outro também, tá? Apresente a importância do tombamento de monumentos para o desenvolvimento do turismo do Rio de Janeiro. Se é um lugar preservado, se é um lugar de ponto turístico, é importante que as pessoas vão, né? Que as pessoas vão para conhecer, vão para saber mais da história, vão para realmente ver o belo, contemplar o que é belo e saber aí da história de antigamente, certo? O tombamento de monumentos é fundamental para a preservar a história da cidade, o que é um forte, né? Tombamento de monumentos é importante para preservar a história da cidade, porque eu vou saber sempre que vai gente conhecer, que vai gente visitar e as pessoas vão contar da história do lugar. Geralmente tem guia turístico, geralmente tem uma pessoa que fica lá para organizar a visita, uma excursão e assim por diante. Principalmente em cidades aí litorâneas, né? Que há muito fluxo de turistas de todos os lugares. É um atrativo turístico, né, gente, para o Rio de Janeiro. Muito bom. Veja, leia a seguir o trecho da reportagem que fala sobre Ouro Preto, que é uma cidade mineira, também uma cidade turística, certo? Vamos ver. Quem viaja para Ouro Preto tem realmente muito a apreciar. Eu não conheço Ouro Preto, gente, nunca fui, mas vejo fotos, né, tem alguns depoimentos, alguns vídeos sobre a cidade, sobre guia turístico, né, que é só acessar e conhecer. Um dia eu vou ter a oportunidade de visitar Ouro Preto. A cidade conta com o maior conjunto de arquitetura barroca do Brasil. A arquitetura de antigamente, sabe? Aquela arquitetura diferente, com com todas as características, né, de tempos passados, né, de imigrantes daqui, com todas as pessoas que vieram trazendo suas culturas, seus conhecimentos, seus traços artísticos. Mestres escultores como Aleijadinho e Ataíde transformaram as igrejas em verdadeiras obras de arte. Então, essas pessoas são pessoas que cuidaram lá e que transformaram a cidade por habilidade, né? Por construção, por reforma, restauração, né? E colocaram ali as suas características peculiares, né? As suas habilidades desenvolvidas na arte, na arquitetura, para que todos possam conhecer e apreciar. Em sua maioria, elas são talhadas em madeira e banhadas a ouro, além de possuírem belos afrescos. A cidade tem 12 igrejas, e entre as mais visitadas são São Francisco de Assis, Nossa Senhora do Rosário, Pilar e Carmo. Já o Museu da Inconfidência é outro marco histórico. São lugares de visitação lá de Ouro Preto, certo?
Lá nesse museu da Inconfidência, são expostos diversos objetos que pertenceram a personagens que são lembrados hoje nos livros da escola, como Tiradentes, o poeta Tomás Aquino Gonzaga, autor do livro de poemas Marília de Dirceu. Esses, é, esses personagens, pessoal, vocês vão saber mais profundamente quarto e quinto ano. Tiradentes, nas aulas de história com a professora Tânia, poeta Tomás Antônio Gonzaga com a professora Eliane, que é uma excelente professora e trabalha muito a literatura barroca nas aulas de arte e de literatura. Então, vocês vão aprofundar muito aí o conhecimento de vocês, quarto e quinto ano. Espera que ainda vem muito pela frente, tá? A cidade de Ouro Preto foi a primeira cidade brasileira a ser reconhecida como Patrimônio da Humanidade pela Unesco, considerando que Patrimônio da Humanidade é um título dado a uma área considerada de fundamental importância para a humanidade. Então, quer dizer que Ouro Preto é um lugar de fundamental importância, relevância. Por quê? Porque lá em Ouro Preto conta toda a história, desde capital do Brasil, desde tudo do início da colonização até nos dias de hoje. Passando ali por vários momentos, por várias fases, importantes personagens, e ali está. Por isso é a cidade Patrimônio da Humanidade. Então, por que aconteceu essa nomeação? Aconteceu pelo fato de a cidade ter importância histórica para o Brasil e para o mundo, pois teve grande destaque no período da colonização brasileira. Tudo começou lá. Depois de ser a capital, passou a ser outra capital, porque viu melhor desenvolvimento, melhor ponto de vista, de acordo com as pessoas que construíam as cidades, para desenvolvimento do país. Mas Ouro Preto é tombada como Patrimônio da Humanidade, vale a pena visitar, vale a pena conhecer aí um tour como aquele que eu passei do teatro, né? Que realmente é um passeio que vale a pena por conhecimento e por realmente apreciar a beleza, certo? Vamos lá. Agora é a sua vez. Você teve a oportunidade de conhecer mais sobre a sua cidade ao longo deste capítulo. Nós trabalhamos muito com os patrimônios, com as praças, as igrejas, as ruas, os bairros, Tudo nós falamos, desde a rua do nosso bairro até a cidade, como um todo. Então, você vai construir um poema. Você vai escrever um poema no seu caderno de dever de casa. Você vai falar da cidade. O que você vai pôr no poema? Você vai falar das características da cidade, das paisagens, você vai falar da história importante da cidade, por que Patrocínio foi considerado importante no seu surgimento, foi a nossa última aula, porque eu falei que os bandeirantes passavam por aqui, querendo abrigo, querendo cuidado por os animais. Lembra de toda a nossa aula? Se for necessário, você volte nos vídeos anteriores para dar uma olhada. Você pode folhear também o seu livro de história e pegando alguma coisinha ali, uma coisinha aqui, para incrementar o seu poema. Você pode falar dos nomes de espaços das ruas, você pode falar de fatos e acontecimentos que marcaram a cidade. Se existe a presença da cultura africana, falei sobre a dança, sobre o congado, falei sobre a capoeira, das festas das igrejas. Então, tudo isso você pode falar no seu poema. Combinado? Lembrando que poema tem frase curta, lembrando que poema pode ou não rimar,
certo? O final das palavras podem rimar ou não. Não é um texto corrido, não é uma redação, uma dissertação. É um poema. Um poema agradável, sabe? Um poema assim, que encanta os olhos e o coração, certo? Coloque aí a sua habilidade artista e solte a emoção para escrever. Você pode falar de grupos populacionais, você pode falar de evento que marca a formação da cidade, você pode falar das festas, certo? Você pode contar de tudo um pouquinho no seu poema. Aqui tem um roteiro para você não se perder. Mas você pode extrapolar e escrever da maneira que quiser. O que você vai fazer? Olha, você vai preparar o seu poema e eu quero que você mande em áudio ou em vídeo, você lendo o poema, certo? Lendo o poema. Ele pode ser menor, pode ser maior, como você quiser escrever. Mas você vai fazer um vídeo gravando você lendo o poema, alguém te gravando e manda no grupo, ou você faz o áudio da sua leitura e já manda no grupo, certo? Lembrando que se for um áudio, você tem que falar o nome do poema, tá? Não se esqueça. O vídeo também, o nome do poema, ok? Estou ansiosa para ouvir as belezas que vocês vão escrever, tá bom? Caderno de dever, não se esqueça. Bom, o chimarrão é uma bebida típica do sul do país. Eu particularmente não gosto, mas se alguém aqui da sala tiver apreciação, por favor, dê sua manifestação aqui, tá? No grupo. Ela é composta de uma erva chamada mate, que, infundida com água fervente, é um grande patrimônio da região e faz parte da história dos estados do sul, né? Os gaúchos, eles gostam muito de chimarrão. Ela é de origem guarani, né? E caingangue, nomes de povos indígenas que utilizaram a erva como bebida pela primeira vez. Essas tribos habitavam regiões próximas ao estado e com a chegada dos europeus ao local, esse hábito acabou sendo transmitido entre os povos habitantes da área, dando início ao que hoje é uma longa tradição. As pessoas, os gaúchos, se encontram em grandes encontrões para apreciar aí o chimarrão, tá? Então, isso aí também é um patrimônio, né? É imaterial, como o fazer o queijo, né? Como a dança, como as rendas, né? O fazer a renda também é patrimônio. Então, é um texto de curiosidade. Vamos lá. Apresente a relação entre o chimarrão e a história das cidades da região sul, apontando o dado que existe por detrás dessa tradição. E indique uma tradição em sua cidade ou região, apontando aí a importância para a história do local. Então, veja bem, o chimarrão conta um pouco sobre a herança do sul, certo? Conta um pouco da história das pessoas do sul. Herança deixada pelos habitantes que viviam nas terras do sul antes da chegada dos colonizadores. Os índios da tribo Guarani e o Caingangue, né? Conta a história desse povo que já usava essa erva, né? Como alimento. Identifique a tradição, então, da nossa cidade. Bom, uma sugestão de resposta. Você pode colocar outra resposta, tá? Mas nós temos a Feira Livre do Produtor, né? Um ambiente montado para pequenos produtores rurais venderem seus produtos. Nós temos a feira na quarta, na sexta e temos no sábado. Quarta-feira aqui no centro, perto da Escola João Beraldo. Sexta-feira também no centro, próximo ao Catiguá. Sábado lá na Morada Nova, perto da Igreja Católica. Então, são tradições, certo? Tradições que vêm de geração em geração e as pessoas usufruem dos produtos vendidos na feira. Bom, finalizamos então a nossa aula de história. Aguardo os poemas de vocês em áudio ou em vídeo. Caprichem na escrita, caprichem na leitura, treine antes de fazer o envio, tá? Da gravação, para você passar a beleza da cidade
através da sua fala, tá bom? Um beijo para vocês. Aguardo aqui os poemas, tá bom? E as fotos da atividade preenchida no livro. Um beijão para vocês. Agora eu vou encerrar a aula no horário certo, né? Às 5 horas eu vou mandar um pequeno mimo para vocês, tá bom? Que vocês fiquem em casa com a família, que aproveitem esse recesso, não é férias, é um recesso, é um descanso merecido, não é? Para vocês recuperarem as forças e nós também, tá bom? Então, olha, que vocês fiquem com Deus, amo muito vocês e, infelizmente, estamos distantes ainda, mas tudo isso vai passar. Eu sei que vai, tá? E quando passar, nós vamos ter muita chance de abraçar, de pegar, de ficar juntos, de dar beijinhos e de contar aí o que nós fizemos nesse período, né? Diferente da história, que provavelmente estará nos livros nas próximas edições aí, tá bom? Um beijo para vocês, aguardo as atividades e até agosto.